unido em um só objetivo: vencer um vírus que a gente nem enxerga e tem causado um verdadeiro desequilíbrio nas nossas vidas. Em debate hoje no especial Coronavírus, os reflexos positivos e negativos que essa pandemia provocou em cada um de nós. E para conversar sobre essas questões, eu recebo aqui no estúdio o sociólogo Luiz Otávio Assunção. Tudo bem? Muito obrigada pela sua presença aqui conosco. É um prazer, obrigado. Bom, queria começar falando sobre esse fenômeno. Está todo mundo unido, a nação toda, né, nessa vontade de vencer esse vírus. Isso. É a primeira vez na história que a gente vive algo parecido? Olha, certamente pandemias já existiram e, se é uma boa notícia, foram superadas. Não é a primeira, então a ciência está aí desenvolvendo um papel, né, desde a peste negra. Eu me lembro que falava da tuberculose no Brasil, era o mal do século. Mais recentemente, o HIV, outras gripes, gripe suína, ebola, mais ou menos sob controle. Varíola, né, até a invenção da penicilina também, a questão em 28, e foram superadas. Então, já é uma notícia, acho que positiva, de que, olha, está em desenvolvimento, e isso, mais dia, menos dia, enfim. O fato é que a gente vive um mundo globalizado. Mundo globalizado significa que, até é uma questão até para o coronavírus, porque se o mundo é globalizado, a disseminação é maior, o trânsito das pessoas é maior. Então, nessa dimensão, por a gente estar no mundo globalizado, provavelmente com essa dimensão nunca teve, né? Porque agora é o globo todo, não é o Brasil, é o país como é o planeta está infectado. Então, com essa dimensão, é difícil pensar num caso, é meio sem precedente, sim. Por outro lado, a gente já observou em alguns fenômenos, né, que envolvem o lado negativo dessa convivência. Eu vou trazer um dado aqui que foi observado na China já, onde a quarentena já não faz mais parte da realidade deles, né? Na cidade de Xi'an, teve recorde no número de pedidos de divórcio. Um dia, o mesmo cartório recebeu 14 atendimentos para essa finalidade. Então, essa questão da convivência 24/7 aí pode também ter o lado negativo. E agora é todo um processo de readaptação, de reinvenção, que isso não se faz com muita facilidade, porque se a gente pensar, o que é a nossa vida cotidiana de todas as pessoas? Qual é o nosso trânsito diário? Ir para o trabalho e para casa. Casa, rua, rua, casa, rua, rua, casa. Esse é o movimento das pessoas, né, em qualquer sociedade. Você interrompeu esse movimento, não tem mais a rua. Agora você vai ficar num espaço 24 horas por dia, quase um confinamento, que você está ficando ali 24 horas por dia. Ou seja, você vai ficar, tudo aquilo que todo aquele processo de readaptação, isso você não faz da noite para o dia. Como é que você vai conviver com pessoas, como é que você vai, outras amizades, outras relações, outros convívios que vão ser absolutamente eliminados. Ou se passar para a via digital, que seja. Então, você vai estar convivendo com pessoas que, às vezes, você passava um tempo muito curto, e agora são 24 horas por dia. Isso é motivo de tensão, porque tem muitos relacionamentos que são, enfim, são conduzidos com algumas dificuldades. E aí, muitas vezes, você vai para a rua, aí você encontra com amigos, está no trabalho, leva outras preocupações. Agora, você tem que estar vivendo, então você tem que estar preparado para isso. E esse é um desafio muito sério. Outra questão também que já observaram foi o contrário, que aí esse é o lado positivo, né? Casais que estavam prestes a se separar por conta da convivência reaprenderam. Pois é, porque agora você vai fazer como é que a gente faz? Você vai fazer uma viagem que não é muito comum que seja feita essa viagem. Aquela viagem que a gente chama para dentro de você. Aquela viagem agora não é uma questão material, é uma questão de convivência social, você aprender a conviver num outro tipo de relação. Porque existem dois tipos de relação básicas assim na sociedade, digamos assim. Uma que é essa relação mais que a gente chama de relação primária e secundária. A relação secundária é no trabalho, é na empresa, é nos negócios, é na rua. Você está lá no seu trabalho com aquelas questões postas. Agora, você tem as relações que a gente chama de primárias, que são as relações afetivas, que são as relações com a família, que são relações com os amigos mais próximos, são a relação com os vizinhos, nem essa está existindo. Essa relação ela é muito envolvida em afetividade, ela é muito envolvida em conteúdos familiares de sangue, enfim. Você tem que aprender agora
ela é menos nas sociedades, nas grandes cidades, nessas grandes cidades hoje, onde ninguém conhece ninguém, onde todo mundo está disputando um local Nem aí o no vizinho mercado. a gente conhece, Você né? não conhece nem o vizinho e agora você vai ter que conviver. Quer dizer, você vai ter que excluir esse mundo, essa relação secundária e retornar para a relação primária. 24 horas por dia. Isso é um processo de readaptação muito doloroso para alguns. É uma aventura interna que você vai ter que fazer, né? Meio que você conversar com você mesmo. Depois a gente pode até falar um pouco sobre isso, as possibilidades maravilhosas que tem aí dentro, e tem possibilidades muito interessantes. Esse processo de você voltar para a relação primária, uma relação mais afetiva, tem um lado muito positivo, tem que tomar uns certos cuidados, porque se você não trabalhar muito esse lado, isso pode, a gente pode até falar nisso depois, você pode até entrar num processo, ter problema de saúde mental. Esse dado que Sim. você traz para a gente é um pouco nesse sentido. Você está tendo separações que as pessoas não estão suportando uma relação primária 24 horas por dia, porque cá entre nós, dependendo inclusive do espaço, se você mora num apartamento de um quarto, né? de com um outra quarto, como é que você vai rearranjar a tua vida? E olha, ou rearranja ou rearranja. Aí Agora você a gente não tem muita opção. Não tem opção, não. E outra questão muito triste, né, que tem chamado a atenção das autoridades, é a questão da violência doméstica. No Rio de Janeiro, Então. a Justiça registrou um aumento aí de 50%, né, das denúncias durante esse período do confinamento. E 70% a 80% aí da demanda do plantão judiciário é voltada para mulheres nessa situação. Então, literalmente agora, ela não, assim, acho que o sentimento que fica é para onde eu vou. Não posso Não nem tem, sair de não, casa não e estou tem. sendo agredida. Isso. Quer dizer, qual a hipótese que a gente pode levantar? Tem algo sendo reprimido aí, né? Tem algo sendo reprimido, aquela violência que tinha naquele que comete o ato de violência, aquela violência que tinha dentro dele, que ele resolve lá no bar com um amigo, ele resolve lá no futebol dele, ele resolve lá na academia, ele resolve no campo de futebol, Desconta gritando. em outros, né? Em outros espaços. Agora, meu amigo, é aqui. Agora é aqui dentro. Ou você aprende, ou isso aqui... Quer dizer, tem um termo, tem um conceito lá nas ciências sociais que a gente chama ele de... Eu gosto muito dele, eu acho que é uma hora boa para retornar aos estudos dele, chama anomia. O que seria? Explica pra gente. Anomia, seria ausência, né? O nomos é grego lei, mas é lei no sentido amplo, não é só jurídico. Ausência de lei, ausência de norma, ausência de regra. Quer dizer, eu não estou preparado para viver com uma mudança tão drástica. Isso vai interferir. Tem trabalhos muito bons, por exemplo, um sujeito numa crise como a crise de 1929, uma crise econômica, um sujeito que a gente pode viver algo semelhante também, porque vai ter crise econômica aí. Então já ir preparando, porque quanto mais a pessoa se preparar para um estado anômico, que vai vir, não é só de saúde, vai afetar a economia, é óbvio que vai, naturalmente que vai. A cidade está reduzida, não sei, é óbvio que vai. E você vai ter que conviver, mas olha, é muito melhor, cuida primeiro da saúde, que mesmo que venha uma crise econômica, amigo, eu estou vivo e vamos embora lutar pela vida, resto a gente corre atrás. o resto a gente corre atrás. Agora, se for saúde, meu amigo, aí não tem para onde correr, não. E esse fenômeno também foi observado em Curitiba. Lá, os dados foram comparativos e dá para a gente ter uma noção. No primeiro final de semana do confinamento, que foi o final de semana passado, foram registrados pela Polícia Militar 217 chamados, né, de violência doméstica. No fim de semana anterior, tinham sido 189. E aí, a gente inclui não só a violência contra a mulher, mas briga entre irmãos também ou parentes. Exato. E faz sentido, tudo é uma lógica só. Tudo é uma lógica você ir para um mundo que você não está preparado para ele. E não é só não estar preparado, você não é porque o mundo é esse mesmo, é um movimento casa-rua, esse é o movimento. Você corta metade dele, você corta um lado, e agora eu vou ficar confinado aqui dentro. Sim, vale a pena. Eu acho que essa hora que a gente tem um certo tempo, depois a gente pode falar um pouco mais sobre as possibilidades de tornar isso menos angustiante. Uma leitura que eu gosto muito foi um livro muito famoso, ganhou o prêmio, Estação Carandiru, sobre do Varela, porque exatamente ele analisa as pessoas confinadas, no caso, prisioneiros. E tem uma certa semelhança, uma certa analogia, né? Você está, de certa forma, confinado. E é muito interessante como ele analisa como é que são as relações das pessoas no mundo do confinamento. Eu acho que vale a pena as pessoas... E ele escreve muito bem, ele escreve com muita perspicácia. Eu acho que vale a pena as pessoas darem uma olhadinha nisso, porque, olha, o seu mundo agora é esse. Então, situações semelhantes
elas vão meio que facilitar, Ajudar. ajudar a gerir isso aqui, meu caro. E o senhor falou também de transtornos mentais, já tem estudo da Universidade de Xangai que descobriu, enfim, lá na China, que até 20% da população já apresenta os sinais de transtorno de estresse pós-traumático, que a gente vê muito no pós-guerra, né, em soldados que voltam, enfim, de guerras e tem essa questão do estresse pós-traumático. Então a gente pode viver isso aqui. Num certo sentido é uma guerra, num certo sentido é uma guerra, né? Acho que foi o presidente da França, era o Macron, que falou isso. Estamos em guerra. Perfeito, é claro, esse estado de confinamento é isso, uma guerra biológica, bacteriológica, enfim. É uma guerra nesse sentido. Agora, um outro dado nesse sentido, que eu acho que também é bom a gente não ficar só com dado negativo. Eu vi um dado, não sei, não foi confirmado, tem muita fake news aí, mas tem um dado comparado, eu vi em Nova York e São Francisco. Parece que o controle, o confinamento em São Francisco foi feito muito antes do que em Nova York. Sim. E o dado já está demonstrando que em São Francisco o número de coronavírus, dos afetados pelo coronavírus, é muito, muito, muito menor. Eu falei, opa, é um dado positivo bom aí para a gente ficar mais satisfeito, né? Com certeza. E então, já está tendo resultado positivo. Vamos começar a falar das coisas positivas, então, porque a gente não vai falar só dos efeitos negativos, né? A gente sabe que os funcionários da saúde, que estão ali na linha de frente, sofrem muito com essa situação, né? Psicologicamente, fisicamente, com certeza já estão exaustos. E a gente tem visto vários gestos, né, de solidariedade de profissionais que estão fazendo a diferença nesse momento, com a preocupação, né, com o amor ao próximo. A Marcela, que ela é psicóloga, ela fez um atendimento aí virtual, se disponibilizou a atender essas pessoas que estão na linha de frente aí cuidando da saúde da gente. Ela mandou um vídeo explicando isso. Vamos ver. Em virtude do Covid-19, eu resolvi atender gratuitamente por semana 3 profissionais de saúde que estão atuando na linha de frente do Covid-19. São atendimentos psicológicos online, gratuitos. Eu resolvi fazer isso porque eu acredito e tenho estudado um pouco sobre o assunto e percebi que esses profissionais precisam preservar a sua saúde mental para que eles continuem atuando de forma eficiente no combate ao Covid-19. Estudos têm mostrado que após uma quarentena, que já aconteceu com o H1N1 em algumas regiões, com a gripe suína em outras regiões, os profissionais de saúde eles sofrem efeitos colaterais semelhantes a um pós-guerra. Eles enfatizam bastante a questão do estresse pós-traumático. Então, isso me assustou muito e eu percebi que são pessoas, que são os profissionais que precisam do nosso acolhimento, que precisam ser ouvidos, acolhidos e que precisam preservar a sua integridade mental para continuarem atuando de forma eficaz. Antes da gente voltar e comentar o vídeo dela, para você que ligou aí à TV, todos os dias a TV Justiça, em 2 edições diárias, está fazendo um especial sobre o coronavírus e temas relacionados a ele e a mudança que essa infecção trouxe para todos os setores do nosso país. A atitude dessa psicóloga, então, o senhor julga como positiva e eu acho que a gente tem vários exemplos. Claro que ela é uma das várias profissionais de saúde que tem se colocado à disposição nesse momento, né? Eu tenho uma prima, uma tia idosa, ela faz muito crochê, né? Eu falei, tia, por que você não aproveita e faz as máscaras? E doa as máscaras e tal, fazer máscara? Não tinha pensado nisso e tal. Eu falei, então, vou fazer, a partir de hoje vai fazer máscara. Está fazendo. Daqui de Brasília mesmo? Belo Horizonte. Belo Horizonte, que legal. Belo Horizonte. Está muito... Eu falei, eu não tinha pensado, então, tia, faz. Eu falei, olha, e se sente útil, né? Tá, ela está sentindo, eu vi, você vê claramente aquela, eu fiz hoje, distribuí não sei quanto, o pessoal veio aqui pegar, não sei o que, papapá. Eu falei, que bom, né, tia, tá vendo? É autoestima mesmo, tem os caminhos, ou a gente toma esses caminhos, ou porque a crise é muito forte, a tensão é muito forte, está todo mundo num estado meio, a gente não sabe nem que palavra exata que é essa, mas que o mundo está, e aplicou todas, a gente pode falar, como você perguntou lá no início, todas as dimensões do social estão aí dentro. Ela não é isolado, não é um aspecto apenas, é todo mundo. E outro dado interessante, que o ser humano tem que entender isso, que agora é uma questão, é um ser coletivo, não é um ser individual. Não dá para mais você pensar, eu vou resolver o meu problema e o outro que se vire. Meu amigo, não dá mais, agora é coletivo mesmo, agora estamos todos no mesmo barco.
E como sociólogo, o senhor acredita que depois, né, de tudo isso, depois que passar, a gente conseguir voltar a ter vida normal, esse comportamento da gente nunca mais vai ser o mesmo? Olha, é bom aprender nesses momentos, né? Eu acho que um dos traços que tornaram países que passaram por guerra, né, por exemplo, a Europa, países que passaram por guerra, sabem o que é uma guerra, viveram uma guerra, eles são muito mais cuidadosos na hora de pensar em violência e outra guerra. Olha, eu já vivi isso aí, eu sei a dor disso aí. Quem já passou por uma dor tão profunda, quem passa por esses momentos, isso, ou você, é mais ou menos assim, é como naquele filme, um outro bom filme para se ver, o Capote, né? É um belíssimo filme, até aquele ator que faleceu, me fugiu o nome dele, Capote, que ele fez exatamente isso. Você tem duas possibilidades, ou você sai pela porta dos fundos ou pela porta da frente. Ou você piora mais o seu estado, ou você meio que sublima isso, você transforma isso em experiência, transforma isso em conhecimento, transforma isso em aprendizado. Eu acho que você pode, inclusive uma sugestão que eu dou para as pessoas, faça um diário. Faça um diário. A gente pode relembrar que quem viveu nesse isolamento também foi Anne Frank. Não é? Perfeito. Olha, outro excelente livro para se ler. Excelente livro. Você transforma, é como se fosse assim, o Fernando Sabino, o velho escritor Fernando Sabino, ele falou uma frase inesquecível para mim. Ele disse assim, tem alguns artistas, algumas pessoas que conseguem transformar queda em um passo de dança. Eu falei, que coisa bonita, gente. Não é profundo? Queda em passo de dança. Eu falei, que bonito. E é mais ou menos isso, essa queda social, coletiva, tente transformar no que você possível em algo, em um aprendizado, em algo cultural, em arte, se for possível. Não sei, faça. O momento é muito rico, o momento é rico nesse sentido, né? Muito intenso, né? Rico nesse sentido de aprendizado. Então, assim, ou você faz isso, ou você vai entrar numa crise mental, ou você vai entrar numa depressão profunda, ou você vai entrar num trauma inesquecível. E imagina que legal você ler esse diário aí para os netos, depois de muitos anos, vem uma experiência além. Olha, né, no futuro, né, quando a gente isso vai, que vai terminar, vai, porque a gente já está vendo, inclusive já está tendo, na China já está diminuindo. Sim, sim. Quer dizer, já está tendo resultado positivo. Isso não é, não sei o tempo, é momentâneo, né? Isso é claramente e tal. E a gente ainda vai falar disso, olha, eu vivi isso e aprendi com isso. Aprenda com isso. Outra turma que está empenhada também em ajudar, que está fazendo um gesto aí super bonito, é o pessoal da Universidade de Brasília, daqui, da UNB. Estudantes, eles se mobilizaram e criaram a campanha, que chama o seguinte, BSB maior que Covid. Eles estão produzindo os equipamentos de proteção individual para os médicos, porque a gente sabe que pode chegar um momento que vai faltar, né? E chamaram todo mundo para participar, mandaram também um vídeo para a gente explicando. Vamos ver o vídeo? Esse movimento foi criado na semana passada, por volta de quarta-feira, dia 20, que foi quando a gente percebeu que os materiais de proteção individual para os profissionais de saúde estavam acabando. Qual foi a nossa ideia? A gente tentar arrecadar materiais, produzir materiais e entregar isso nas linhas de frente de atendimento ao coronavírus. Inicialmente nós nos juntamos com alguns profissionais de outras áreas, engenheiros, arquitetos, que nos ajudaram a produzir, inclusive, algumas máscaras de proteção facial, os Face Shield. Nós fizemos uma convocação no Instagram e desde então conseguimos juntar mais de 85 pessoas que têm impressora 3D, somando mais de 100 impressoras 3D, funcionando quase 24 horas por dia, para produzir, de sexta-feira passada até segunda-feira, 150 máscaras de proteção facial que foram distribuídas em todo o DF. Ajude no combate ao coronavírus. Muito obrigado, vamos nos unir. O grande legado dessa epidemia não vai ser a agonia de ficar em casa, não vão ser as nossas perdas. O grande legado vai ser a corrente que nós estamos fazendo de solidariedade para tentar superar isso. E essa solidariedade vai ficar para sempre. Lindo recado, concordo, não é? Não é isso? Gostei também, sim. Bom, ó, quem quiser ajudar, eu vou deixar aqui o Instagram desse movimento, dessa campanha, é @BSB maior que Covid. @BSB maior que Covid, se você quiser colaborar, tiver alguma intenção de ajudar essa galera aí que está fazendo um bem por todos nós, porque esse equipamento aí pode ser usado por alguém que vai atender a gente ou algum parente nosso, então é super importante essa corrente do bem, né? E massificar, né? Massificar esse processo. Quanto mais, melhor, com certeza. Com certeza. Eu acho, com relação a coisas, para quebrar um pouco essa tensão, né, esse espaço primário ali dentro de casa, eu acho que uma saída, todo mundo tem um monte de coisa. Quem é que não tem?
Quem é que já não teve vontade de aprender um instrumento musical? Quem é que não fala? Já comecei aprender outra língua. Aprender outra língua. Quem é que já não falou, poxa, já pintei antigamente, nunca mais pintei, tem uns 20 anos, eu gostava, por que você não pinta? Não tenho tempo, chego cansado e não sei o quê, eu tenho, isso eu sei que eu tenho, porque eu falo de mim. Eu tenho, quantos livros eu não tenho na estante que eu quero ler, que estão esperando. Eu acho que a arte nessa hora, e a arte ela tem essa capacidade de, assim como o alimento, né, a questão física, a arte, ela alimenta a alma. E eu acho que essa busca pela arte, você buscar aprender o instrumento, ler os livros, escrever, eu acho que dá um valor maior à arte. Eu acho que as pessoas vão sentir que ela tem um efeito muito positivo. Ela tem. Já dizia Jesus Cristo, né? Nem só de pão vive o homem. Outra mobilização que a gente está vendo também, que eu acho que o senhor tem acompanhado e é um público que a gente se preocupa, é a questão dos moradores de rua. Como manter, né, nessa época, então, essa higiene que a gente está pedindo tanto, lave as mãos, use álcool em gel, como fazer com esse público que é vulnerável? Porque aí você entra com a questão da classe social. É uma pergunta, se a gente jogar essa pergunta para o mundo, e quando ele entrar com força o coronavírus na África, que aí o sistema de saúde é muito mais precário, né? Como é que vai ficar esse processo? A solidariedade, ela está muito presente, a solidariedade, mas aí é uma solidariedade, às vezes, muito assim, um com o outro, mas eu não estou falando dessa solidariedade, é uma solidariedade mais estrutural, de você ter renda para esse pessoal, você ter trabalho para esse pessoal, você ter comida para esse pessoal, você ter assistência para esse pessoal. Aí a questão deixa de ser puramente comportamental e passa a ser estrutural mesmo. Aí se torna muito sério. Do ponto de vista comportamental, hoje aconteceu comigo um fato que você vê que mudou muito. Conta pra gente, então. Parei no sinal vermelho, fui lá levar minha mãe para vacina, né? Vacina. Parei no sinal, o sujeito, o morador de rua, pedindo dinheiro. Aí eu peguei uma moeda, falei assim para ele, ele entendeu perfeitamente, você vê como tem essa questão. Eu falei para ele perfeitamente, te dou a moeda, mas você não pode aproximar. Ele estendeu a mão e falou assim, joga. Aí eu joguei, ele pegou. Eu fiquei pensando, se você fala isso numa situação que não seja essa, não pode aproximar, ele fala, por que você está me discriminando e tal? Só que eu falei, não pode aproximar, para ele foi muito tranquilo. Ó, se não aproximar, eu te dou. Aí ele, joga, e riu, e brincou, e a gente, legal, beleza, saiu alegre que só. Quer dizer, estamos juntos no mesmo barco, meu amigo. Todo mundo está com o mesmo objetivo. Isso aqui é coletivo, isso aqui não é eu vou me salvar e o outro que se vire. Não, não é. Aqui é coletivo, meu amigo. E é coletivo, é engraçado esse nome isolamento social, né? Porque é um isolamento social. Tudo bem, isolamento de todos, tá? Então é social nesse sentido. Mas ela tem parece uma certa contradição, né? Isolou a sociedade, como assim? Enfim. Mas eu acho que esse rearranjo, assim, o que está me preocupando muito é o rearranjo, assim, eu tenho escrito muito sobre isso, assim, um diário, que eu sei que lá para frente alguma coisa vai sair, porque a intensidade da relação, a intensidade do sentimento, ela é muito profunda. A gente pode dizer que o Brasil sai na frente nessa questão da solidariedade? A gente é conhecido como um povo muito caloroso, né? Que sempre ajuda o próximo, brasileiro que não desiste nunca. Pode ser. E outra coisa que eu acho, aí é uma questão com relação à ciência, né? A China teve que descobrir sozinha alguns caminhos que começou lá. Os outros países já estão com a experiência anterior. Então, quer dizer, como é que você cresce o conhecimento? Como é que você cresce, enfim, apoiando-se nos que já passaram pelo problema. Então, nesse sentido, o fato de outros já terem vivido, já estão superando, eu acho que isso nos coloca, né, num passo à frente. É até bom que não tenha entrado a África, tenha demorado um pouco mais para entrar, porque na hora que chegar lá, tantas pessoas já acharam soluções, ou pelo menos caminhos, tentativas, né? Que aí já facilita para esse pessoal com menos recursos. Outra coisa boa também que a gente tem visto, que começou na Itália, mas que já tomou conta aqui também de todos os prédios de Brasília, do Brasil como um todo, é o movimento de cantar na sacada, dançar nas varandas, né? Que isso anima, tira o pessoal daquela mesmice. Eu vou chamar agora um vídeo da Tatiana, é uma brasileira que mora lá, ela já participou inclusive com a gente aqui de um outro programa, mandou um outro vídeo e ela contou pra gente um pouquinho de como é essa diversão na sacada, tem horário para o evento acontecer. Vamos ver um pouquinho.
é um momento de união, de empatia, de solidariedade. A gente vai todo dia às 6 da tarde, tem uma música, uma manifestação musical, a gente toca uma música, todos tocam uma música nas suas janelas. E logo depois da música tem um hino nacional italiano. Então é super bonita assim, a manifestação cultural, de afeto, de empatia. Que legal, né? Olha, ela mandou também um vídeo pra gente da hora que o evento acontece. A Tatiana, além de tradutora, também é DJ e aí ela leva o equipamento para a varanda e faz a festa com a galera e com música brasileira. Olha só. Ainda me lembro do seu caminhar, seu jeito de olhar, eu me lembro bem. Fico querendo sentir o seu cheiro, é daquele jeito que ela tem. Uau! Que continue assim, Que né? continue assim, que continue assim. Eu estava lá na casa da minha mãe, né, ajudando ela lá, e eu toco um pouquinho, brincadeira, assim, saxofone, mas só bem amador. Na hora que eu parei, o vizinho, a vizinha, né, eu tava, esse final da tarde, era 6h30 ontem, mas parou por quê? Não, não para não. Falei, opa, vamos continuando então. Que bom. Outro movimento também que a gente está vendo muito é o pessoal cantando parabéns, né? Para quem está fazendo Parabéns. aniversário em tempos de isolamento. Eu vou aproveitar aqui para mandar um beijo para Helena. Ela tem 4 anos e agora há pouco, às 7 horas da noite, os pais deixaram um aviso, né, no prédio para o pessoal se reunir, ir para a sacada, cantar parabéns para ela e foi lindo. Recebi mensagens aqui falando que o evento foi super legal. Então, Helena, você que fez 4 aninhos, parabéns, viu? Bom, Maravilha. Nosso tempo chega ao fim, mas eu agradeço muito a presença do senhor aqui Eu conosco. agradeço e vamos lutando contra, né? Com certeza, desistir jamais. Isso. Obrigada a você também que esteve com a gente até agora. Você pode rever esse e outros programas do nosso especial Coronavírus no YouTube. A gente tem um canal lá, acesse TV Justiça Oficial. Muito obrigada pela sua companhia e até amanhã.